Boa tarde, estamos começando mais uma live da Escola da Advocacia Geral da União. A live de hoje é sobre julgamentos virtuais. E o nosso convidado é o Dr. Alexandre Freire. Vou aguardar a entrada do Alexandre. Ah, aqui achei ele. Ué, cadê? Procurando aqui para conectar. Aqui achei. Acho que agora deu certo. Oi, querido! Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo Tive uns... maravilhosamente bem. Ah, que bom. Tive Como estão as uns coisas? Tudo contratempos bem? aqui, mas agora tá tudo certo pra gente começar. E Coisa boa. aí, faz tempinho já, né, que a gente não se vê nem em live. Exatamente. Eu acho que o último Correr evento e que a o gente... ano acabando, hein? O ano Exato. acabando. Acho que o nosso último encontro deve ter sido o Congresso Brasil-Portugal. Isso, isso. Já faz um Você tempinho, né? já, eu acho que Outubro, foi foi outubro? exatamente, acho que foi isso mesmo. Foi maravilhoso aquele evento, né? Foi muito bom. Foi muito bom. Nossa live de hoje promete, né? Estou aqui ansioso pelas suas perguntas. Então, eu vou apresentar nosso querido Alexandre Freire, que já é um super parceiro aqui da nossa escola, da Advocacia Geral da União, sempre convocado aqui para os nossos eventos. Ele que tem uma atuação brilhante, uma baita experiência que a gente aproveita, né? Foi assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal. Agora ele é secretário de Altos Estudos, Pesquisas Jurídicas e Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal. É doutor em Direito pela PUC de São Paulo. É professor, é mestre também pela Universidade Federal do Paraná. É professor na Escola da AGU, professor no IDP, professor em diversos órgãos aí de justiça. É o nosso Google, né, Alexandre? Eu sempre brinco. Quando quer saber qualquer assunto jurídico, tiver dúvida sobre qualquer tema aí de processo, é só acionar o Alexandre. Super Bondade atualizado, sua. super estudioso, super profundo. E é uma pessoa que participou ativamente aí da evolução dos julgamentos virtuais no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, Alexandre? Você que esteve aí na presidência nesse ano difícil aí da pandemia, de tantos desafios, né? E tivemos que virtualizar tudo pela dificuldade, né, de isolamento, de a gente ter que ter essas sérias restrições aí em razão da pandemia. Então, Exatamente. vários colegas da AGU aí entrando, vários amigos. Queria agradecer todos que estão aqui participando conosco, Mazola, tantos amigos aí entrando na nossa live. Querido Bom, amigo Alexandre, Marcelo Mazzolo. queria começar a gente falando sobre como que iniciou, né, a implementação dos julgamentos virtuais no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como tudo começou e como se intensificou agora esse ano. Vou começar a fazer um breve histórico aí. Excelente. É sempre muito importante. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Rita. Você sabe que para mim é uma grande honra poder participar de todas as iniciativas que você desenvolve, das suas lives, os congressos, seminários, webinars. Para mim é uma grande honra porque eu sei que a condução dos eventos sob a sua batuta sempre resulta em eventos maravilhosos, eventos históricos na escola da AGU e também pelo fato de que nós já somos parceiros de trabalho de longa data. Já desenvolvemos Verdade. projetos importantíssimos da escola, no próprio Supremo Tribunal Federal, e espero que em 2021 a gente possa repetir aquele evento maravilhoso que fizemos.
Verdade. A pergunta que você me faz, ela é relevantíssima, porque não há como entender a dinâmica do julgamento virtualizado nos moldes como hoje nós concebemos, sem entender o seu antecedente histórico. E que antecedente, qual é o antecedente histórico da atual concepção do plenário virtual? É justamente o plenário virtual que foi concebido para a repercussão geral. Isso mesmo. Quando a repercussão geral foi pensada no âmbito do sistema de justiça, nós sabemos que ela decorre de um pacto entre os poderes denominado de Pacto Republicano I, uma ação concertada entre o Executivo, entre o Judiciário e entre o Parlamento. No caso, a Presidência da República, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Esse projeto foi apresentado ao Congresso, aprovado, tornou-se a Emenda Constitucional 45 de 2004, que conferiu ao Supremo um filtro qualitativo e quantitativo de matérias que ele poderia examinar através do recurso extraordinário, podendo registrar com um quórum qualificado de 2/3. Em um primeiro momento, Rita, a repercussão geral ela não funcionou imediatamente. Lembre-se que a emenda constitucional é de 2004, 45 de 2004. Mas houve a necessidade, primeiramente, em 2006, de uma lei disciplinadora, que foi a Lei 11.417 de 2006, que disciplinou a repercussão geral. Mas somente em 2007 é que nós tivemos, de fato, uma arquitetura institucional no âmbito da Suprema Corte que permitiu a operacionalização da repercussão geral, através de previsão regimental. Nos primeiros momentos, o exame da repercussão geral se dava através da análise desses temas em plenário presencial. Só que esse exame no plenário presencial acabava indo de encontro e não ao encontro da filosofia da própria repercussão geral, que era, além de permitir à Corte a seleção de temas relevantes, também conferir maior eficiência ao sistema de justiça e eficiência ao Supremo. Então, o que se pensou à época? Criar um ambiente decisório paralelo ao ambiente presencial em que a Corte pudesse examinar apenas a matéria relativa à repercussão geral. Daí se criou, através do gênio criativo da composição à época, eu queria aqui muito destacar nomes como a ministra Ellen Grace, nomes como o ministro César Peluso, nomes como o ministro Gilmar Ferreira Mendes, que conceberam essa modalidade de julgamento. Então, em um primeiro momento, o ambiente virtualizado era apenas para o exame da configuração da repercussão geral. Como isso se dava? Os ministros relatores liberavam os processos que entendiam que a matéria tinha ou não repercussão geral para apreciação dos seus pares. Então, os ministros tinham 20 dias para deliberar. O prazo de deliberação do ambiente virtualizado é de 20 dias. Então, lá, o ministro relator poderia apresentar um voto ou manifestação pela existência de repercussão geral ou pela inexistência de repercussão geral. Se o ministro, por exemplo, deixasse de apresentar uma manifestação expressa, até recentemente, Rita, para finalizar essa primeira parte da sua pergunta, havia-se a presunção de que ele estaria acompanhando o relator. Então, note que nesse primeiro momento da vivência do ambiente virtualizado, ele foi pensado apenas para o exame da repercussão geral, para que com isso se facilitasse a análise dessa matéria e não congestionasse ainda mais a pauta do ambiente presencial, principalmente do plenário da Suprema Corte. Muito legal, muito legal. Eu queria citar aqui, Alexandre, artigos escritos por amigas nossas que eu conversei recentemente, que eu divulguei a nossa live, e aí entrei em contato com a Paulinha Pessoa, que escreveu recentemente o artigo no Jota, As Engrenagens do Desempenho Deliberativo do Supremo Tribunal Federal nos Julgamentos Virtuais. A gente vai comentar disso também, mas já queria divulgar o artigo que ela escreveu. Depois teve um artigo também da Carol Caputo, uma querida também, super estudiosa, que ela escreveu sobre as inconstitucionalidades dos julgamentos virtuais no âmbito do Supremo, antes, durante e depois da pandemia. São algumas críticas, mas acho que é importante para a gente aí depois aprofundar a discussão. E a Nina Penac e a Raquel de Andrade, elas publicaram no Consultor Jurídico
o artigo A Crise Aguda e o Plenário Virtual pode ser a solução no momento. E sem dúvida, né? E elas trouxeram o histórico, foi aí que eu li, que começou em 2007, iniciativa da ministra Ellen Grace. Então, muito legal a gente ter esse histórico, né? De como tudo começou. E eu cito o artigo dela porque está bem didático também aqui nesse histórico, para depois quem quiser se aprofundar. E eu achei bacana também porque a pandemia, né? Teve sempre, como todo crise, tem o lado ruim, né? De tantas pessoas doentes, de tantas dificuldades enfrentadas, de tantas crises, né, financeiras aí que nós vimos, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Mas sempre toda crise gera uma evolução, né? E uma evolução que vem para melhorar a sistemática, para melhorar o sistema de justiça, o uso da tecnologia a nosso favor, né? E eu sei que você tem bastante essa visão. Então, não resta dúvida que a pandemia acabou impulsionando, né, um desenvolvimento muito maior da tecnologia e nos julgamentos virtuais, nos julgamentos por videoconferência, né? E então teve uma evolução forte. Eu queria parabenizar pelo seu trabalho, que todo mundo que eu conversei falou: nossa, não, o Alexandre é a pessoa certa para falar sobre esse assunto. Ele trabalhou muito nesse período, ele escutou muitos advogados, né? Foram tendo muitas reclamações, né? Logo que se instalou, né, em março aí o plenário virtual de forma mais ampla, né? Os advogados começaram a falar dos desafios enfrentados, das dificuldades, e você foi muito ágil em levar essas discussões aí no âmbito do Supremo, buscar soluções, buscar respostas rápidas, né? Tanto que o Supremo tem hoje a sustentação oral, né, no plenário virtual, que ainda não tem, né, no STJ, por exemplo, né? Então, assim, o Supremo evoluiu muito rápido, né, nessa área. O que diferencia, que eu queria falar agora também, para quem já atua, né, já sabe essas diferenças, mas é sempre bom numa live a gente falar de coisas mais simples também, porque podem ter outras pessoas participando que não acompanharam, né? A diferença do plenário virtual dos julgamentos por videoconferência, né? Os chamados julgamentos síncronos, né? Que no plenário virtual, a realidade é de um julgamento síncrono, né? Como se tivesse um julgamento presencial, só que sendo filmado, vamos dizer assim, né? Então, o ministro faz o seu voto, a exposição do voto conta com a audiência de todos os ministros, né? Então, é como na sistemática do plenário presencial. Agora, no plenário virtual, já é outro sistema, né, Alexandre? É o chamado sistema assíncrono, né? Onde o processo decisório, cada relator vai disponibilizar o seu voto dentro daquele prazo, né, do julgamento virtual, que é de 6 dias úteis, né? Então, a primeira dificuldade que se coloca, que depois a gente vai falar aí dos desafios, que é uma sistemática diferente, né? Então, eu queria começar perguntando como que é a sistemática do plenário virtual, das repercussões gerais e das diferentes classes, né? E como que você vê essa mudança de sistemática do julgamento assíncrono para o julgamento do julgamento síncrono para o julgamento assíncrono que é realizado no âmbito do plenário virtual? Excelente, excelente pergunta. Ela é bem problematizante porque ela engloba as 3 modalidades ou metodologias decisórias da Suprema Corte. Antes de responder, eu queria dizer para você que eu endosso a recomendação de leitura dos artigos das minhas queridas amigas Nina Pincac, da Raquel Andrade, da própria Carol Caputo e da Paulinha Pessoa. São estudiosas, mulheres estudiosas do processo civil. A Nina e a Raquel estudam tributário, mas possuem uma ampla experiência na Suprema Corte. Foram assessoras, uma do ministro Fux, outra do ministro Barroso, ainda continua com o ministro Barroso, a Nina. Então, eu queria parabenizar, inclusive, publicamente, pelos belíssimos trabalhos. No caso do trabalho da Carol e do trabalho da própria
Paulina, são trabalhos de uma crítica responsável ao Supremo Tribunal Federal, e essa crítica ela é importante porque ela vem também, na sequência, com proposições. Então, são estudiosos que, além de apresentarem seus pontos de vista, elas também apresentam soluções. O que faz o que, de fato, é o papel da doutrina quando se analisa instituições, não é? Então, feita essa observação importante no início, eu queria fazer essa distinção iniciando pelo plenário da repercussão geral. Como eu mencionei, ali surgiu tudo, Rita. A arquitetura da informatização do julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu mencionei? O relator, ele libera o seu voto para ou manifestação. Vou explicar porque eu utilizo esses dois termos, voto ou manifestação, para que os demais examinem. Por que é importante que eu faça essa distinção? Porque muitas das vezes o ministro ele não está apenas apresentando uma manifestação quanto à existência de matéria constitucional, quanto à configuração de repercussão geral, mas ele está também propondo o julgamento imediato do feito. É o que se chama de reafirmação de jurisprudência no ambiente virtualizado da repercussão geral. Então, quando, por exemplo, há matéria cuja Suprema Corte já deliberou no seu plenário, nas suas duas turmas, o próprio relator ele propõe aos pares que se reconheça a existência da matéria constitucional, que se reconheça a configuração da repercussão geral e se julgue imediatamente. Então, aqui, por exemplo, algumas características do julgamento síncrono e o presencial, antes da crise da pandemia do Covid-19, não se farão presentes. Eu destacaria, por exemplo, não há campo para sustentação oral, não há a possibilidade do amicus curiae apresentar, por exemplo, manifestação, nem muito mesmo a própria sustentação oral, que ele também tem direito, porque o relator ele não propõe um julgamento após a configuração. Ele julga tudo nesse prazo de 20 dias. Agora, evidentemente, que se o amicus curiae ingressar de forma antecipada no feito, ele poderá participar, apresentando sua manifestação quanto à existência de matéria constitucional, quanto à existência de repercussão geral, e também poderá, antecipando-se, propor o exame do mérito. Mas, assim, em que sentido? Ele irá sustentar o provimento ou desprovimento, propõe tese, ou seja, ele pode, mas ele tem que ser estrategicamente atento para ingressar antes. Bem, essas são as características do ambiente virtualizado, em que pode-se também, inclusive, propor, Rita, tese. O relator apresenta tudo, voto e propõe tese. Certo. Quórum para esse ambiente virtualizado. É importante saber, quórum. Quórum para conhecimento da matéria constitucional, maioria absoluta. Quórum para a rejeição da matéria como de repercussão geral, 2/3. Quórum qualificado de natureza constitucional. Quórum para a reafirmação da jurisprudência, 6 votos, portanto, maioria absoluta. Alexandre, por que isso é importante? Porque, a depender de, por exemplo, um equívoco na contabilidade dos votos, cabe, nesse caso, Rita, um tema que é muito pouco explorado em doutrina, embargos de declaração. São as situações únicas em que é possível se embargar de declaração no ambiente virtualizado. Ou seja, questões relacionadas a quórum e julgamento de mérito no ambiente virtualizado. E quando se trata, por exemplo, de se o tema tem ou não tem repercussão geral, se a matéria é ou não é constitucional, se não existir controvérsia em torno de quórum, não cabe recurso algum. Bem, essas são as principais características do ambiente da repercussão geral. Quando se fala de julgamento virtualizado das demais classes processuais, nós já vamos para um aperfeiçoamento. Inicialmente, apenas embargos de declaração e agravos internos e regimentais eram submetidos ao ambiente virtualizado de demais classes processuais. Por quê, Rita? Porque se fez um estudo estatístico, se constatou a baixa taxa de provimento desses recursos. Então, não teria muito sentido um recurso com baixíssima taxa de provimento, que era inferior a 1%, ser submetido ao ambiente presencial e congestionar a pauta tanto das turmas quanto do plenário. Então, se criou essa modalidade.
se lança individual, como é que se lança esses processos para julgamento? Através de um instituto chamado de lista. Então, por exemplo, lista 1, o ministro, vamos supor, Lewandowski pode lançar um processo na lista 1, mas ele pode lançar 40 processos na lista 1, desde que eles sejam idênticos. É um julgamento por agrupamento em razão da similaridade de temas, e essa similaridade deverá ser representada na ementa e também na proposição quanto ao dispositivo. Então, esse é o primeiro ponto relevantíssimo para que a gente possa entender a modalidade de julgamento virtualizado. Um outro ponto relevante diz respeito à forma como esse julgamento ele acontece. É no ambiente em que o prazo para julgamento, como você muito bem colocou, é de 6 dias. Até recentemente eram de 5 dias. Como houve uma ampliação do número de feitos submetidos ao ambiente virtualizado, houve a necessidade de um dia a mais para que os ministros pudessem também examinar. Então, nós tivemos uma mudança de 5 para 6 dias. Esse voto é lançado tudo, Rita. Ementa, relatório e voto. E quem tem acesso? Todo mundo. Então, você, na PFN, tem acesso. O ministro Levi, na Advocacia Geral, ele tem acesso a tudo. A secretária-geral de contencioso tem acesso. Então, o que eu quero lhe dizer? Nós vamos ter aqui o acesso ao relatório, o relatório e acesso ao voto. Quando inicia a sessão de julgamento, vamos imaginar que a ministra Carmen Lúcia tenha apresentado uma proposta. Procedência do pedido, condenação honorários advocatícios. Pois bem, o ministro Marco Aurélio foi o primeiro a votar, abriu divergência. Uma vez que ele abriu a divergência, o terceiro vai analisar o quê? As duas posições. Por que eu digo duas posições? Porque para o ministro divergir, no ambiente virtualizado, ele tem que lançar voto. Não pode simplesmente divirjo. Ele tem que lançar voto fundamentando a divergência. E se um terceiro ministro, Rita, entender por bem, acompanhar o relator, veja que interessante, porém divergindo do fundamento, ele tem que lançar voto. Então, o voto vai de acompanhe o relator com ressalva de entendimento. Se um quarto ministro abrir a divergência por outro fundamento, ele tem que lançar voto também. A partir desse cenário, quem for acompanhando, o sistema vai acusar. Vamos imaginar, o ministro Alexandre de Moraes acompanha a divergência inaugurada pelo ministro Marco Aurélio. O ministro Nunes Marques, que é o ministro mais moderno do tribunal, ele acompanha, vamos imaginar, a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux. Então, haverá essas marcações no ambiente virtualizado, com essas observações de quem acompanha e quem não acompanha. Você pode perguntar, Alexandre, se, por exemplo, o ministro Dias Toffoli foi impedido, ele apresentará uma manifestação, impedimento. Então, quem observará isso? Toda a sociedade, através de um campo de observação, um campo que é intuitivo no âmbito do site do Supremo Tribunal Federal, que a pessoa clica e vai olhar tudo isso. Inclusive, Rita, o que é interessante, se houver sustentação oral, ela vai ficar disponibilizada para que todos possam, além de verificar quem apresentou, ouvir ou assistir o vídeo. Esse sistema foi muito bem pensado, muito bem pensado. É elogiável mesmo. E super importante você explicar essa sistemática do julgamento virtual. Que daí depois as pessoas lerem o artigo da Paula para entender qual que é a crítica que ela faz. Porque nesse julgamento virtual, então, os ministros têm 6 dias úteis para julgar. Começa na sexta-feira e vai até a outra sexta-feira, certo? Perfeito. Começa na sexta-feira, meia-noite, quer dizer, na quinta, né? Vamos dizer, quinta-feira, deu meia-noite, começa a sexta e tem o dia todo da sexta e depois tem até a outra sexta, meia-noite, para dar o voto, né? Então, durante esses 6 dias, cada ministro vai dar o voto no seu tempo. Então, pode ter ministro que deu o voto na sexta, pode ter ministro que deu o voto na segunda, outro que dá o voto na terça, outro que dá o voto na quarta, outro que dá, né? Cada um vai dar o voto no seu tempo, vai fazer o seu cronograma. Então, o relator disponibiliza seu voto lá no painel de julgamento. Os ministros, né, que vão
eventualmente divergir ou agregar algum fundamento, como você mesmo colocou, eles vão ter que colocar isso no voto, né? O problema que ela coloca é assim, se o ministro que vai divergir coloca o voto dele na outra sexta, no último dia do prazo, que já vão ter voltado quase todos os ministros. Aí é que está a crítica, né? Nesse cenário, a deliberação poderia ficar prejudicada, né? Porque aquele ministro que agregou algum fundamento ou que divergiu, apresentou o voto no último dia, dificilmente os outros ministros vão ter conhecimento, né, desse voto dele e já vão ter dado o seu voto. E aí isso pode impedir, né, que todos tenham apreciado, né, a divergência ou o fundamento que o outro ministro pode ter apresentado, né? E aí os outros ministros que voltaram anteriormente podem simplesmente ter acompanhado o voto do relator e não foram persuadidos, né, pelo ministro que fez a divergência. Então, essa é a principal dificuldade do julgamento assíncrono, né? Que obstaculiza, mas dificulta, né, que se dê a devida atenção a um voto dissidente, né? E favorecendo em larga escala o voto por adesão ao relator. Então, essa é o primeiro desafio, né, que ela vê assim nesse julgamento em que os ministros eles, apesar de poder consultar o tempo inteiro, né, como você falou, todos nós podemos ir acompanhando os votos, mas dificilmente o ministro que já voltou, ele vai voltar a olhar, né, aquele julgamento, vai voltar a apreciar os votos dados pelos outros ministros. E aí ela até faz uma proposta, né, no artigo que eu acho interessante da gente aprofundar aí as reflexões, que talvez seja interessante, né, quando tem o voto dissidente, quando tem uma discordância aí, de ter uma segunda fase, né, de ter uma semana a mais, de ter mais 6 dias aí para que todos possam apreciar e, de repente, mudar ou não o voto já dado. Então, assim, eu acho interessante essa proposta que ela traz de aprimoramento aí para o plenário virtual. Eu queria saber sua opinião. Veja, para quem tem alguma experiência na Suprema Corte, sabe que os ministros, de fato, eles lançam seus votos na sessão, Rita. O relator, ele disponibiliza os votos com antecedência em inúmeras sessões anteriores. Vou te mostrar aqui, depois os colegas que nos acompanham, podem consultar o site do Supremo. Atualmente, nós temos, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sessões no Supremo Tribunal Federal. Uma que começa logo mais, 27, não é? Hoje, aliás, começou hoje, 27. Uma que se encerrou, 27. Outra que começou dia 13, foi 20. Ou o que eu quero te dizer com isso? Por exemplo, as sessões subsequentes, elas já estão disponibilizadas com antecedência no site, porque quando o ministro libera um voto no sistema virtual, ele escolhe, Rita, qual é a sessão que ele quer liberar o voto. Então, ou seja, em qual sessão ele quer pautar o processo. Então, se vamos imaginar que já tenha ministro lançando voto e seus respectivos processos para daqui a 2 sessões. Então, por exemplo, gabinetes como o do ministro Luiz Roberto Barroso, dos que eu tenho contato, eles já estudam o processo, o ministro já estuda o processo 2 semanas antes. Então, por exemplo, o que acontece? O ministro ele não tem ciência do processo na semana que iniciou a sessão. Porque existem várias sessões já pré-agendadas. Então, quando o ministro libera um processo, ele não libera para a sessão subsequente. Ele pode liberar, observando o prazo legal, para a sessão subsequente, mas ele pode liberar para apenas daqui a 3 sessões, a 4 sessões. Então, quando um gabinete se organiza, o que ele faz? Ele já estuda os casos mais complexos e já prepara o respectivo voto, ministro, para abrir divergência do relator, para acompanhar o relator com ressalvas. Mas o que pode acontecer? Vamos trabalhar com esse exemplo que a Paula nos apresenta. A sessão iniciou, o ministro lançou um voto no último dia.
E Isso, 10 ministros já acompanharam, melhor, 9 ministros acompanharam o o relator. relator. O que que ocorre na praxe do Supremo Tribunal Federal? O que que ocorre na praxe? Todos os assessores responsáveis pelos processos informam os ministros que houve lançamento de voto divergente. Então, o que Esses que os... assessores são top. Exato, porque o porquê. Cada assessor é responsável pelo seu respectivo processo. Então, se acompanha o processo. Então, o ministro ele não é surpreendido com a divergência. Então, Entendi. quando há divergência, o que é que o assessor faz? Informa o ministro que foi lançado divergência, prepara o material. O que é o material? É uma síntese do voto divergente com o voto para que o ministro examine. Se o ministro quiser aderir, ele vai mudar a posição do voto dele. Por quê? O ministro pode mudar nesses 6 dias, Rita, o seu voto a qualquer momento. E essa mudança de voto não se dá francesa. Há o registro de uma marca. Então, ele vai ser o ministro Luiz Roberto Barroso muda de voto para passa a acompanhar o ministro Nunes Marques, por exemplo. Outra questão é que se o ministro entender que o voto tem que ser, ele quer apresentar uma terceira posição, o que que ele pode fazer? Ele pede vista. Ele desloca para o ambiente virtual, presencial. Então, existe um conjunto de opções que o ministro pode se valer para que ele possa interagir com o voto divergente. Divergente. Então, há, de fato, saiba disso, uma comunicação, porque é impossível de se crer que um ministro ele seja surpreendido com um voto de um colega em outro sentido. Não há como. Entendi. Então, por exemplo, vou lhe dar uma realidade do ministro Dias Toffoli quando ele atuava na presidência. Ele fazia o estudo dos votos, apresentava o que entendia que apresentava, ele era um dos primeiros a votar, aliás, a preparar o voto. Ele era o último a votar. Por que ele era o último a votar? Porque na posição de presidente, ele poderia arbitrar eventual empate. Certo. Então, o que ele fazia? No último, ele lançava os votos dele. Se ele olhasse que tinha, por exemplo, um voto interessante lançado naquele dia, ele tinha lido já tudo antes. Mas Certo. ele votava na sexta. Então, se surgisse um voto novo nesse meio tempo, com uma outra observação, ele analisava ou ele elaborava o voto para incluir no sistema. O que ele fazia? Ele deslocava o julgamento presencial. Ele entendia que aquele caso merecia um outro debate. Ou então ele pedia vista e devolvia no prazo regimental. Eu só estou colocando essas questões. A proposta da Paula é interessantíssima. É interessante. Certo. Eu acho muito louvável. E quando eu falo isso, falo com toda franqueza, de que se tenha um espaço adicional para um debate. Isso, de fato, permite o fortalecimento da colegialidade. O que eu quero colocar é que os ministros, eles não estão manietados, eles não estão presos. Não existem amarras para que eles possam, mesmo em uma situação como essa, do último dia, quem vota, eles, por exemplo, pedirem vista, eles, por exemplo, deslocarem para o virtual. E o que é mais interessante, Rita, se há um deslocamento para o julgamento virtual presencial, volta 0 a 0. Então, os ministros podem ainda repensar em suas posições e passarem a votar. Ou seja, o julgamento ele não retorna de 9 a 1. Ele 0 a 0. Quem quiser ratificar suas posições, ratifica. Quem quiser mudar, tem a liberdade para mudar. E isso, Rita, já aconteceu muito no Supremo Tribunal Federal. Mas a ideia é interessantíssima. A ideia dela do procedimento bifásico seria até para facilitar a vida dos assessores aí, que os assessores têm que estar ligadíssimos, então, né? Eles fazem esse trabalho dos bastidores, de continuar acompanhando, né? Mesmo que o ministro já tenha dado o voto, eles continuam acompanhando, e aí, se houver algum voto divergente ou concorrente, eles dão ciência a todos os ministros para caso algum eventualmente queira alterar seu voto. Então, exatamente. E é quase que instantâneo. A dificuldade é suprida pelo trabalho dos assessores, é isso, né? Mas assim, é porque faz parte, né? Então, Faz só parte. informar mesmo, é um ato de informar. Ministro, processo tal, que Vossa Excelência votou, tem voto divergente nesse sentido. O ministro lê qual é o sentimento, vou manter meu voto. O ministro lê, ele mesmo acessa no celular, Rita. Clica em destaque. Aí o processo vai para o presencial.
ou então ele clica, o próprio ministro no celular. É um ambiente muito fácil de acesso. Ele clica no iPad, por exemplo, clica no computador pessoal dele, funcional, vista. Aí, na outra semana, ele apresenta foto. Então, um ministro, ele não é surpreendido com o voto vista. Perdão, com o voto divergente no último dia. Divergente. Uhum. Ótimo, ótimo. Então, o processo deliberativo, então, está bem desenvolvido, bem desenvolvido. Até porque a gente vai... Não tem como, né? Eu estava comentando até que eu conversei com a Paula ontem, falei, não tem como a gente retroceder, né? A gente tem que evoluir. E a gente tem que reconhecer o quanto essa sistemática foi positiva, né? De trazer aí uma agilidade nos julgamentos, né? Tantos julgamentos que foram realizados já nessa sistemática, então não tem como a gente evoluir, né? A gente tem que continuar evoluindo, desenvolvendo cada vez mais. E veja, pelo julgamento virtualizado, só uma informação que saiu hoje para a sua ciência, o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez na história, tem hoje um acervo de recursos inferior ao acervo de ações originárias. Pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal. Mas em razão de quê? Muito do uso da ferramenta do ambiente virtualizado, que permite que os ministros possam lançar recursos, Rita, que no passado não tinham espaço na agenda institucional do Supremo para serem decididos no plenário. Porque o plenário são os temas mais complexos. E você muito bem sabe que a leitura de um voto, por mais curto que seja, vamos supor, 10 minutos. Cada um 10 minutos, são 11, quase 2 horas de voto. Aí depois vem a mídia escure, parte, debates. Então, às vezes, uma tarde são 2 processos. Imagine uma corte que chegou a ter 120 mil processos. Como é que se poderia julgar esses processos em um prazo razoável pelo plenário, né? Se cada ministro apenas votasse em 10 minutos, o que é raríssimo. Raríssimo. Impossível. Eu vou chegar nisso também. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria te colocar, até trocar uma ideia com você a respeito de algumas dificuldades que eu conversei com os colegas que estão aí atuando no âmbito do STF, fazendo aí acompanhamento do plenário virtual. A intimação na inclusão da pauta virtual, ela tem que ser feita até 5 dias antes do plenário virtual. É isso, né? A intimação da inclusão do processo. Certo? Isso. É até 5 dias. Que tem que ser feita. Muitas vezes é feito antes, mas o prazo é até 5 dias antes do plenário virtual, que tem que intimar a parte de que o processo está lá na pauta, não é isso? Por exemplo, se ele estiver em índice de pauta, ele é passado imediatamente para a sessão seguinte, porque ele já estava no índice da pauta. Então, é sem a necessidade de intimação. Os demais, independentemente de embargos, de agravo, tem o prazo do próprio Código de Processo Civil para ser submetido ao ambiente virtualizado, como também no presencial. Isso. E o prazo do código é até 5 dias úteis, não é? Exato. É dias úteis ou dias corridos? Não, lá tudo é contado em dias úteis. Então, até 5 dias úteis, que tem que ser a intimação da pauta. Bom, aí a sustentação oral tem que ser juntada pela parte que quer fazer a sustentação, né? Até 48 horas antes do início do plenário virtual, não é isso? Exato. Pelo peticionamento eletrônico. Isso. E aí, como o plenário, como a gente comentou aqui, são 6 dias úteis, então ele começa na sexta-feira, meia-noite, e vai até a outra sexta-feira, né? Então, como começa na sexta-feira, meia-noite, a sustentação oral, ela tem que ser juntada até 48 horas antes do início, ela tem que ser juntada até às 11h59 da terça-feira, não é isso? Quem vai fazer a sustentação oral? Tem que juntar o vídeo lá da sustentação oral até 11h59 da terça-feira. Mas lembre-se... 2 dias antes de começar o plenário. Mas lembre-se, todos foram... Esse é o prazo mínimo, mas as sessões já são previamente agendadas. Então, por exemplo, um colega ele é intimado para o julgamento de sessão que vai acontecer daqui a 10 dias, daqui a 15 dias.
Então, ele tem um prazo, isso que é interessante colocar, para lançar com antecedência. Então, se Mais ele ou der menos, né? Porque toda semana ele tem algum tema que está em pauta, né? tem, mas você entendeu como é que eu Eu quero entendi, colocar? eu Ele não entendi, é eu assim, entendi. ele tem essa dificuldade quando ele trabalha com litígio de massa, porque É, toda semana ele tem que submeter. Mas sim. o processo dele, quando é incluído no calendário para ser julgado, não é em regra nessa semana seguinte, não é hoje. Já foi Alguns inserido casos a inclusão é muito. bem próxima da data, mas não todas. Isso você tem razão. Exato. Eles comentaram comigo. Tem alguns casos que às vezes tem uma antecedência maior mesmo, mas acontece às vezes de um tema ser incluído meio que perto desse prazo aí Acontece. mínimo. Acontece. Acontece. E aí é uma correria, porque na verdade ele não tem 5 dias, ele tem 3. Porque ele tem que juntar a sustentação oral 48 horas antes de começar o plenário, entende? Então, eles já passaram uns sufocos lá que eles estavam comentando comigo. Porque a sustentação oral tem que ser juntada 48 horas antes, né? De começar o plenário virtual. Então, é uma correria, é uma correria. Mas É, isso, é de mas fato, é isso um é prazo exíguo. porque isso, né? Que só estou colocando a dificuldade para fazer a pergunta. Não entendi. Colocando a dificuldade que os colegas têm, tanto da advocacia pública como da advocacia privada, né? Quem lida aí com volume de processos que estão no âmbito do Supremo, né? Não tem limite, né, para pauta virtual, né, Alexandre? O que De for processos liberado pelos incluídos, relatores entra na pauta, né? o que foi liberado pelo relator é inserido na pauta. Não há uma trava Não de há uma número de trava. processos. Não há. Cada Então, relator o encaminha o número de pessoal processos que tem tá condições de pautar. o pessoal tá, né, teve que se adaptar a essa nova realidade, porque as pautas presenciais eram mais equilibradas, né, não eram eram menos temas que iam para as pautas presenciais, justamente por essa dificuldade que você comentou, que não dava tempo, né? Não adiantava colocar um monte de processo, porque é o que você falou, tinha que votar um ministro de cada vez, né? Tinha que contabilizar o tempo de voto de cada ministro, porque enquanto um estava voltando, os outros estavam escutando, né? Então, agora na virtual, não, pode até ter 3, 4 ministros votando ao mesmo tempo, né? E cada um vai colocar seu voto ali. Então, a pauta virtual, ela possibilita essa quantidade bem maior de temas, né? E daí a dificuldade, né, que os advogados estão enfrentando, né? Como não tem um limite, às vezes a pauta tá bem caprichada, a gente vê pelo número de julgados, né? Que a gente vai acompanhando aí mensalmente, é incrível, né? É incrível, assim, a quantidade. E como já colocou, né, a AGU que trabalha com muitos temas, então o pessoal realmente que trabalha aí perante o Supremo tá praticamente, eles falam que eles não têm mais, eles trabalham de segunda a domingo, né? Porque para acompanhar, para poder se preparar, para poder fazer as sustentações orais. Agora, no âmbito da PGFN, eu até achei interessante, bem bacana, porque as equipes eram enxutas, né? As equipes que atuam perante o Supremo são equipes enxutas, né? Não são equipes grandes. Então, assim, a quantidade de trabalho mesmo por procurador tá uma loucura, uma loucura. Então, no âmbito da PFN, eles até possibilitaram que procuradores que estão em outras divisões façam atuação voluntária, né, na equipe que atua perante o Supremo, perante o STJ, nesse período que as pautas estão muito extensas, muitos temas, para ajudar na sustentação oral. Então, está tendo até atuação voluntária de outros procuradores que não estão na equipe para dar conta do recado. Então, assim, a sugestão de aprimoramento que os colegas me pediram, assim, Vou até para anotar. fazer para você, para levantar, é de ter um certo limite, né? Um limite razoável, né? De não ficar uma pauta muito extensa também, com muitos temas relevantes. Numa semana, né? Então, para eles terem condições de trabalhar com qualidade, né? Porque até esse prazo que está previsto no Código de Processo Civil, né? Que tem que ter uma antecedência mínima, né? Da intimação,
para inclusão na pauta virtual. É porque para quê? É para que as partes possam exercer, né, de forma adequada a legítima defesa, possam fazer a sua sustentação oral, né, bem elaborada, possam aí contribuir também para a qualidade do julgamento. Então, e quando a pauta fica muito extensa e acumula muito trabalho, acaba prejudicando essa atenção qualificada, né, a cada tema, e sendo que os temas julgados pelo Supremo se tornam precedentes, né, precedentes importantes. Então, eles falaram, toca nesse assunto aí, que de repente seria interessante Já ter até alguma anotei aqui, votação. tá bom? Já anotei Ter algum para limite para a submeter ao pauta nosso virtual, porque eles estão ministro preocupados presidente. que cada vez aumenta mais, né? E os ministros estão dando conta, né? No começo eles viam aquelas pautas virtuais, loucura. Falei, será que os ministros vão dar conta? E aí o meu colega falou, não teve uma vez que eles não deram conta? Eles colocam na pauta, eles julgam todos que estão na pauta virtual. E é uma loucura essa pauta virtual, porque no julgamento presencial sempre acontecia, né? De processo ir para a pauta e, eventualmente, eles não conseguirem cumprir a pauta toda, né? Ficar 2 ou 3 processos para a próxima sessão, porque não dava tempo. Porque pedia, às vezes por causa de pedido de vista, mas muitas vezes por causa do tempo do julgamento mesmo, né? Que às vezes tinha um caso mais complexo, né? Que demandava votos mais longos, e aí não dava para cumprir a pauta. Isso já não acontece nos julgamentos virtuais, eles cumprem tudo. Eu não sei, esses assessores estão trabalhando muito, os ministros estão trabalhando muito, porque eles realmente estão dando conta de uma pauta super extensa, né? Exatamente. Assim, isso tem acompanhado também, Rita, uma tendência da advocacia e do mundo jurídico, que é uma tendência de... Veja, nós temos muitos recursos do contencioso de massa, público e privado, que são recursos em razão da similaridade de demanda, que eles também são recursos e ações repetitivas. Mas não apenas na modalidade técnica de julgamento repetitivo. São temas que se repetem, né? Então, apenas a mudança de parte, mudança de número de julgado do acordo impugnado, etc. Então, como o Supremo passou a receber um conjunto de ações e recursos que são elaborados a partir de um modelo fordista de produção, o Supremo teve que se comportar também para tentar resolver. Não há como examinar uma produção através de um modelo fordista e serial de elaboração de recursos e ações, até hoje, até mesmo porque hoje, você sabe, no contencioso público e privado existem já programas interessantíssimos que replicam as ações, apenas substituindo, claro, que por supervisão humana, as partes, o número dos processos na origem, etc. E esses processos, Rita, eles são lançados no Supremo Tribunal Federal, como no STJ. Sim. Então, se o tribunal passasse a decidir de forma artesanal, o tribunal, ele, por outro lado, receberia uma outra crítica por parte de setores da academia e do sistema de justiça, que o tribunal não prestaria adequadamente jurisdição por ser lento. Então, o que tem acontecido é uma resposta à situação que o Supremo, bem como o STJ, tem experimentado também do volume de recursos, do volume de ações. Então, eu acredito que, de fato, eu estou sendo muito sincero, vai chegar um momento que é necessário que o Supremo, que a alta administração, dialogando com os ministros, possa até propor uma trava para o número X de ações, número X de incidentes, número X de referendos de tutela provisória, cautelares e liminares para cada ministro. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a advocacia, como um todo, eu não estou falando apenas da advocacia pública, a gente está falando que nós temos um público bem diversificado. Então, também... E as angústias e os desafios são os mesmos. São os mesmos. Então, eu estou colocando na qualidade de acadêmico, não na qualidade de assessor. Então, o que eu acho interessante também é repensar a forma da atuação perante o Supremo Tribunal Federal. O que a advocacia pública tem feito muito bem. Por exemplo, evitado levar recursos ao Supremo sobre teses já decididas, quando há jurisprudência dominante,
através do parecer vinculante que vocês já possuem autorização para não interpor recurso. Essa é uma medida inteligentíssima por parte da Advocacia Pública, em especial da Advocacia Geral da União, porque faz com que a Advocacia Geral da União foque suas atenções, de fato, em casos estratégicos, tanto para a elaboração de teses excepcionais, como tem acontecido, tanto nos recursos quanto nas ações, bem como para deixar o advogado-geral da União e também os seus adjuntos e aqueles designados para atuarem no Supremo mais livres para apresentar sustentações orais adequadas para que eles possam fazer, por exemplo, todo um trabalho que você sabe que é relevante de ir em gabinete, despachar memorial, conversar com o ministro. Veja que a liderança do ministro José Levi do Amaral Júnior tem sido muito notada no âmbito do Supremo Tribunal Federal pela qualidade das sustentações orais que o ministro tem apresentado, pelos memoriais muito bem feitos que são distribuídos no âmbito da presidência e no âmbito dos demais gabinetes. Isso revela o quê? Uma opção estratégica que a Advocacia Geral da União fez também de concentrar a atenção em feitos estratégicos. Então, eu acho que acaba também vocês se antecipando e muito a essa virada no ambiente jurídico de focar em teses. Claro, ainda há, até porque a AGU, Rita, é o litigante habitual do Supremo por excelência. Então, no bom sentido. Ou litigado, né? Eu boto no bom sentido, né? Porque é o mais experimentado, é o mais experiente, tanto como autor, quanto por requerido, quanto por recorrente, como por recorrido. Então, é nesse sentido mesmo. E o Supremo aprende muito com o diálogo institucional com a AGU. Então, nesse sentido, a AGU já se antecipou muito a essas questões, porque ela centra, ainda há um acervo grande, porque, de fato, ela é o litigante litigado por excelência da Corte, mas, se compararmos a práticas de 10 anos atrás, a AGU é um modelo de atuação perante a Suprema Corte. Sim. Mas, claro, tem que pensar isso tudo. Eu fiz anotações aqui, muitas que você foi colocando. Vou submetê-las ao ministro-presidente, que é muito receptivo às posições da advocacia pública. E também no próximo evento que a gente organizar na Suprema Corte, esse tema certamente vai ser objeto das nossas conversas com os demais colegas do Supremo Tribunal Federal. Que bom! Eu achei muito interessante você trazer mesmo essa mudança de mentalidade da advocacia pública de respeito aos precedentes. E até, né, a gente pode falar que nós fizemos um evento juntos, né, sobre a Lei da Liberdade Econômica, que antes era através de portarias, né, que a gente faz as listas de dispensa de contestar, de recorrer, mas agora está na lei, né, a Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019, ela alterou, né, a Lei 10.522 de 2002 e prevê expressamente, né, agora enumerados aí todos os casos, né, em que a dispensa de contestar, de recorrer, até no caso da Fazenda Nacional, de inscrever os débitos em dívida ativa, né? Exatamente. Então, assim, hoje a Fazenda Pública ela é obrigada a respeitar os precedentes, né? Previstos lá no Código de Processo Civil. Então, realmente, essa mudança de mentalidade foi realmente necessária, traz uma atuação muito mais eficiente, muito mais qualificada, né? Menos custosa, mais ágil. Então, com certeza, isso tem trazido o aprimoramento de todo o sistema de justiça, né? Agora, fazer um elogio para o STF, né? Que o pessoal comentou, que é muito bacana, porque o Supremo tem feito pautas virtuais extensas, mas, como a gente comentou, é uma pauta que eles dão conta, né? Eles estão realmente cumprindo aí as pautas virtuais, né? Eles sempre conseguem cumprir. E os julgamentos por videoconferência, que são os julgamentos síncronos, que também são realizados pelo STF, tem uma pauta bem equilibrada, bem razoável, né? Os colegas estavam comentando, eles colocam 6 ou 7 temas, né? Às vezes acontece de não conseguir julgar 2 ou 3, mas isso é algo previsível, né? Mas fazem uma pauta super razoável, super adequada, né?
O mesmo não está acontecendo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, Alexandre. O pessoal tem comentado que os julgamentos por videoconferência, os julgamentos síncronos no âmbito do STJ, as pautas estão muito extensas. Que é umas pautas, assim, impossíveis, tá? Impossíveis. Então, na primeira sessão do STJ, vou dar um exemplo que eu estava conversando com um colega, o Vitor. Ele falou, olha, na primeira sessão do STJ, agora do dia 25/11, só de autarquias e fundações tinham 21 temas. 21 temas na pauta do julgamento por videoconferência. Então, assim, os procuradores federais enlouquecidos, entendeu? Para poder se preparar, né? Poder fazer as defesas e tal, uma loucura para poder acompanhar o julgamento. Chegou lá, né, no dia do julgamento, abriu a sessão e já foi adiado mais de 10 temas repetitivos, tá? Porque tinham 21 temas repetitivos, Alexandre. Então, aí o pessoal falou, gente, mas para que fazer essa pauta tão impossível, tão sobrecarregada, né? Os advogados ficam super sobrecarregados para se preparar. A hora que abre a sessão, já adiou mais de 10 temas, porque viu que não ia dar para julgar tudo aquele dia. E no final das contas, teve um processo lá mais complexo, mais complicado, que começou a gerar muita discussão, e nenhum dos temas que estavam na pauta desses 21 aí que eu comentei com você, que era afeto às autarquias e fundações, nenhum foi julgado. Então, ele estava comentando isso, né? Que essas pautas inchadas demais prejudicam muito, né? Por causa disso, porque os advogados têm que se preparar, né? Eles têm que se preparar, porque você não vai saber se vai ser julgado ou se não vai ser julgado, se vai ser adiado, se não vai ser adiado, se vai ser, né? Então tem que se preparar. Então fica uma loucura. Então, assim, por isso que seria bom, né, ter uma normativa, uma norma. Isso não acontece no STF, tá? O pessoal até elogiou que as pautas de julgamento por videoconferência do STF estão bem equilibradas. Mas seria bom ter alguma regra, né, que colocasse algum limite, né? Tanto no âmbito do STF como no âmbito do STJ, por causa dessa dificuldade, né? Eu tô aqui agora colocando os desafios, dificuldades que são enfrentadas pelos advogados, né? Porque é muita coisa. Porque aí já estão sobrecarregados, né? Com as pautas de julgamentos virtuais, ainda tem as pautas de julgamentos por videoconferência, e aí fica difícil dar conta. Fica difícil dar conta. É muito difícil. A necessidade de um engenho criativo, de uma reengenharia institucional, para que se possa pensar numa estratégia diferente de litigar perante a Suprema Corte, perante o STJ, a partir, Rita, desse novo desenho deliberativo dos dois tribunais. Enquanto a trava, como eu lhe falei, é algo que tem sido discutido, mas ainda não encontrou eco na Corte, porque os ministros têm, de fato, experimentado o ambiente virtualizado e tem sido uma funcionalidade que tem apresentado bons resultados. Mas o início do diálogo já se deu. Então, vamos aguardar como a Corte vai se posicionar, principalmente a partir desse dado estatístico que eu te passei ainda há pouco, de que é a primeira vez na história da Corte que o tribunal tem um número menor de recursos do que de ações originárias. Isso é um dado importantíssimo, importantíssimo. Isso pode dar, inclusive, uma guinada no próprio desenho deliberativo da Corte quanto ao ambiente virtualizado. Ou seja, a sua diminuição para se prestigiar o debate no ambiente síncrono que se dá pela videoconferência em razão do Covid-19. Então, são pontos que nós pensar. Mas, assim, se não há até aqui uma sinalização, um signaling para a alteração do desenho deliberativo do ambiente virtualizado, é necessário que se faça como o próprio advogado-geral da União, o procurador-geral da Federação Nacional deu como sugestão, até de remanejar parte do seu quadro para atuar voluntariamente em casos estratégicos ou repensar o desenho da representação perante a Corte e formas de atuação perante a Corte. Ou seja, quando a história ela é empurrada para frente, as instituições elas acabam aprendendo também nesse ambiente.
não é? Então, o Supremo ele vai aprendendo com seus atores principais do sistema de justiça e esses atores também com os desenhos deliberativos. Mas concordo que temos que pensar em aperfeiçoar o ambiente virtualizado. Vou levar essas questões todas que são relevantes para que o próprio tribunal, como já aconteceu no passado, possa sentar, refletir, os ministros possam, inclusive, aprimorar as propostas que foram apresentadas. A Corte está muito aberta na sua governança institucional para o recebimento de proposições como estas, proposições com a finalidade de aperfeiçoar a Corte. Esse diálogo é super importante. Por isso que eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite aqui para essa live. Para mim é uma e hoje, né, Alexandre, falando de todo esse período, né, do aperfeiçoamento que o plenário virtual experimentou no período da pandemia, hoje temos temas muito relevantes que são pautados para julgamento em ambiente virtual, né? Não é só matéria com jurisprudência dominante, né? Eu queria que você falasse sobre isso, porque isso parece até que é diferente no âmbito do STF e no âmbito do STJ, né? Nós temos visto aí que no âmbito do STF temas relevantes estão sendo pautados para julgamento em ambiente virtual, né? É justamente pelo fato de que a Corte entende que o ambiente virtual ele equiparou-se ao presencial. Em termos de accountability, em termos de transparência, em termos de publicidade, em termos de participação através da sustentação oral gravada, do encaminhamento de esclarecimento de questão de fato. Então, se prestigia o ambiente virtualizado também para questões complexas, porque se um ministro ou mais de um entender que aquele tema, por exemplo, pelas suas características próprias, deva ser analisado no ambiente presencial, como a gente conversou, haverá o destaque. Eu vi até ainda há pouco uma pergunta de um colega que nos acompanha aqui pela internet, qual a diferença do destaque para a vista? É que o destaque permite o deslocamento do recurso da ação do incidente ou do referendo de tutela provisória para que ele seja examinado no ambiente presencial. Aí, o presidente do tribunal terá que agora pautar e haverá intimação da pauta para que o advogado possa se preparar para os feitos que admitam sustentação oral e se organizar para o julgamento presencial. E a vista, como todos nós sabemos, é um pedido que o ministro faz para analisar de forma mais aprofundada o tema e devolver no prazo regimental. Então, vejam que essa é uma virtude que o tribunal possui. Você me perguntou a respeito desses temas mais complexos. A Corte, até para desmistificar algumas ideias de que no plenário virtual era só casos simples, ou outros diziam o seguinte, que eram temas que eram lançados no ambiente virtualizado porque poderiam existir desacordos morais razoáveis. Em razão disso, a forma como o ministro delibera no ambiente virtual seria diversa da forma como delibera no ambiente presencial. E a Corte quer demonstrar que isso não é verdade, porque tanto no virtual como no presencial, o que vai importar para o ministro é a observância da integridade, a coerência dos seus próprios julgados e a manutenção da estabilidade da decisão dos entendimentos da Corte. Você pode se perguntar, Alexandre, e se um ministro decidisse de uma forma diferente no ambiente virtualizado? Isso faz parte de uma evolução de entendimento. Não é o que ocorre, você sabe disso, é o ministro votar sempre de uma forma no presencial e votar de outra no virtual. Isso não acontece. E quando, por exemplo, um caso muito, muito complexo, ou então ele impactante na sociedade, ou ele por exemplo, um caso que tem desacordos morais razoáveis, que existe uma tensão social em torno dele, ou uma questão política relevante, se um ministro, são 11, entender que aquele caso tem que ser examinado no plenário presencial, basta uma manifestação de um ministro. Não tem quórum, não tem nada. Basta clicar. Tum, clicou, vai para o presencial. Então, veja que os ministros não estão amarrados ao fato de um relator lançar um processo no virtual. Qualquer um pode afetar para o presencial. E como você sabe, a gente conversou ainda há pouco, a sociedade acompanha.
Veja que dois casos interessantes. Sucessão na mesa da Câmara, sucessão na mesa do Senado. O ministro Gilmar lançou o processo no virtual. Todo mundo está acompanhando. Você vai no Twitter, todo mundo comenta que o caso foi liberado, já fala a respeito do voto do ministro. Então, no Twitter, no Facebook, no Instagram, todo mundo examina. Entre no perfil do STF, que recentemente foi criado no Instagram, e veja na caixa de mensagens. O internauta sabe que aquele caso está pautado no virtual. Então, não é mais um segredo. As pessoas acessam, assistem as sustentações orais, elas têm acesso ao conteúdo do voto, às divergências, sabe quem pediu vista, quem acompanhou o relator. Então, hoje, a sociedade acompanha, até porque o Supremo, em observância aos próprios objetivos de desenvolvimento sociais da Agenda 2030, mantém na sua arquitetura institucional uma forte transparência institucional. Então, qualquer pessoa acessa. Então, esse eu é um ponto que eu acho estava até importante. comentando isso com a Paula, viu? Eu acho que nisso a nossa Suprema Corte do Brasil tem sido referência no mundo. Porque houve, sem dúvida nenhuma, uma aceleração aí da prestação jurisdicional com uma transparência, com uma publicidade que eu acho que é bem singular, viu? Bem singular. A gente tem que elogiar, porque realmente foi um desenvolvimento nesse ambiente virtual aí muito significativo. O que muito tem que significativo. acontecer, Rita, é algo que a Corte tem feito e sempre aprimorará, é a necessidade de, por exemplo, o procurador da Fazenda que atua no Supremo, ele quer despachar com o ministro, ele tem que ser atendido. Sim. Se ele, a comunicação isso. tem que... Então, o ambiente virtualizado, ele é importante, ele se complementa com essas ações. Então, Sim. não pode ter um ambiente virtual em que o advogado não é ouvido, que não há audiência, que ele não tem acesso a um juiz auxiliar ou um instrutor, que ele não consegue apresentar um memorial. Não vai dar certo. Agora, na medida que esses pleitos legítimos são atendidos e as prerrogativas dos advogados públicos e privados é observada, o ambiente virtual ele sempre se aprimorará. Então, se você sabe que a sua sustentação oral foi assistida, se você sabe que o seu memorial foi lido e que você foi ouvido com uma escuta ativa, você viu que o assessor te ouviu, que o ministro te ouviu, que o juiz auxiliar te ouviu, se você conseguiu marcar para conversar com o ministro relator, com um vogal, e foi ouvido seriamente, eu acredito que aí a tendência é que o ambiente virtual, cada vez mais, ele se torne familiar e ele seja, de fato, aprimorado e também Sim. elogiado. Veja que eu fiz observações pontuais, críticas, fiz observações que são importantes para o tribunal em termos de responsividade e também apresentei pontos que me parecem positivos na história desse importante ambiente decisório que é o PV. Sim. O Alexandre, ele tem toda essa bagagem, porque, além de tudo, ele participa de vários fóruns de discussão em grupos de WhatsApp com inúmeros processualistas, professores do Brasil todo e que atuam na advocacia. Então, ele escuta todas as objeções, todas as reclamações de todos os advogados. Então, você conhece os dois lados, né, Alexandre? E levo, saiba disso. E leva. Eu levo porque, às vezes... Eu lembro que logo que começou, né, o plenário virtual, em março, né, que ampliou aí os temas a serem julgados pelo plenário virtual, o pessoal começou a reclamar da sustentação oral. Deu um mês, já estava regulamentada a sustentação oral, num sistema muito bem montado, que... quando o ministro ele nem consegue nem votar, né, se ele não ouvir a sustentação oral. Então, bem lembrado, Rita. Ouve a sustentação oral. Então, isso é muito bacana, né? A gente vai ter que se acostumar, né? Exato. O pessoal reclama, não é uma sustentação, eu gravo um vídeo, né? Eu gravo um vídeo, eu não consigo ver a expressão do ministro, ele tá, né? Não tem... a gente não consegue ter aquela percepção que a gente tem no presencial. Eu falei, gente, mas não, é o que você falou, a evolução
ela traz os pontos positivos de um lado e você tem que se aprimorar, né, para se adaptar às dificuldades próprias daquela mudança, né, daquela alteração, Exatamente. da sistemática. Então, a gente vai ter que se acostumar. E é o que a gente está fazendo hoje na escola. A gente tem feito capacitação para treinar a sustentação oral nesse novo formato, né? Como gravar os vídeos, como melhorar a dicção, a fala, a expressão, né? Para ficar um vídeo, uma sustentação oral, né, bem feita. Então, assim, a gente vai se aprimorando, também vai desenvolvendo novas habilidades, novas técnicas, porque eu não tenho dúvida que mesmo passando essa pandemia, essa nova sistemática veio para ficar, né? Eu até estou colocando aqui, ó, eu vou falar. Gilberto colocou uma pergunta. Professor, o advogado pode solicitar um encontro virtual com os ministros durante o prazo de 6 dias Pode, de julgamento? pode, Pergunto, pode. pois o advogado pode aguardar os primeiros votos para tentar um diálogo O que durante o acontece, na julgamento? verdade, quando é o encaminhamento de esclarecimento de questão de fato. Então, não é mais para discutir matéria de direito, porque o julgamento está em andamento. Então, não é nem no presencial, Rita, é possível fazer isso. Se o julgamento se iniciou e o advogado vai à tribuna, ele pede questão de ordem, a primeira indagação que lhe é feita pelo ministro-presidente, que gerencia o plenário, é a questão de fato ou questão de direito. Se o advogado quer discutir, porque o ministro entendeu de forma equivocada a aplicação do precedente, isso é matéria de direito. Não cabe, no caso. Se é questão de fato, veja que inovação e que ponto positivo. Se é questão de fato, ele pode encaminhar ao longo dos 6 dias e, ao invés de ser encaminhado somente para o presidente, como acontece no presencial, que o presidente avaliza, e se entender que a questão de fato é que libera para o relator se manifestar, lá o peticionamento é encaminhado para todos os ministros. Então, todos os ministros vão ter acesso ao esclarecimento de questão de fato, o pedido. Então, se o relator não acolhe, é possível que o vogal acolha e mude seu voto ou peça à vista. Porque é automático. Quando chega no e-mail do ministro, está lá, urgente, esclarecimento de questão de fato. Então, veja como é muito diferente, não é? Então, é possível sim. Agora, o que os ministros evitam é marcar uma audiência para tratar do julgamento, se é que você tem um peticionamento eletrônico para apresentar a questão de fato. Se o ministro entender que ele se convencer que é uma questão de fato, Rita, ele vai alterar o voto, ele vai pedir vista, vai deslocar ou vai apresentar um voto divergente. E, Alexandre, isso acontece com muita frequência. Quando eu lhe digo isso, é porque é uma realidade da Corte, com muita frequência. O ministro pede para examinar se de fato o voto do relator está assim, ministro, o voto está desse jeito. Caminha para ele, ele faz um estudo, encaminha a a determinação do que ele quer fazer constar no voto, elabora a proposta, o voto dele, e ele submete com justamente base no esclarecimento de questão de fato. Então, eu vejo que é uma realidade muito interessante, que é muito mais eficiente do que no presencial. Sim, sim. Alexandre, eu queria te agradecer por esses esclarecimentos maravilhosos, por tudo que a gente pôde aprender aí. Nossa live durou mais de 1 hora, de tanta gente que entrou. Quando entra muita gente na live, a gente consegue uma prorrogação. Olha que Eu coisa estava boa. super preocupada com o tempo aqui. Nossa live já durou mais de 1 hora. Tivemos uma audiência fantástica. Queria agradecer todo mundo que participou. E dizer que eu esperava isso mesmo, porque o Alexandre realmente é uma pessoa muito diferenciada. Eu sou fã incondicional do trabalho dele, excelente em tudo que ele faz e tem aí realmente uma experiência muito grande, um conhecimento muito profundo de tudo, de todas essas transformações aí dos julgamentos virtuais. E foi uma grande honra para a Escola da Advocacia Geral da União contar mais uma vez com a sua valorosa contribuição aqui. Queria deixar registrada a nossa enorme gratidão, viu, Alexandre, por você sempre compartilhar conosco aí seus conhecimentos. E já passo a palavra para você se despedir, fazer suas considerações finais, né, o balanço que você faz aí para o futuro do Supremo Tribunal Federal, desses julgamentos virtuais, e aí para a gente encerrar nossa live. Eu
primeiramente, eu queria te agradecer pelo convite. Você sabe que, além de ser uma pessoa que eu admiro intelectualmente, você é uma pessoa muito querida. A nossa relação, ela ultrapassa em muito o campo profissional. Você é uma pessoa que eu gosto, tenho um carinho muito grande por você. E, no mais, você é uma parceira institucional do Supremo Tribunal Federal. Você é uma habituê da corte. Você é uma pessoa que tem as portas abertas no tribunal para cursos, para proposições. Você sabe muito bem disso. Então, eventos sobre o Supremo Tribunal Federal, fazer com você é maravilhoso porque você entende como que a corte funciona, entende o métier da corte. Então, eu me sinto muito à vontade. Queria também, Rita, agradecer aos nossos colegas, destacaria a participação do Marcelo Mazola, do Márcio Aleixo, que sempre acompanha os nossos eventos, o Zumar Duarte, o João Glelarani, que também sempre nos prestigia, deixar uma mensagem de otimismo. O tribunal ele caminha passos largos para uma completa virtualização. O ministro já passa a denominar o tribunal de uma corte constitucional digital. A advocacia tem se preparado para esse momento. A advocacia pública, sobremaneira, em razão principalmente dos cursos de formação que são capitaneados por você na Escola da Advocacia, da Escola da Advocacia Geral da União. E também queria dizer que as críticas que são apresentadas, o tribunal ele tem uma capacidade de aprendizagem, no sentido de que elas são absorvidas, elas são analisadas, e muito dos aperfeiçoamentos do ambiente virtualizado decorreu, em regra, de críticas que foram endereçadas ao tribunal. E o tribunal entendeu que era o momento de dar um passo adiante, acolhendo essas proposições. Então, continuem os colegas que nos acompanham estudando o ambiente virtual, apresentando propostas, escrevendo sobre o tema, porque as pessoas no Supremo Tribunal Federal estudam os temas que são discutidos no ambiente virtualizado para que possam fazer um brainstorm sobre a matéria e encaminhar ao ministro-presidente. Que bom, querido. Muito obrigada. É uma honra para mim receber tantos elogios de uma pessoa que eu tenho tanta admiração. Somos um grande time realmente na Escola da AGU e estamos abertos também a parcerias, a cursos, porque esse diálogo é sempre muito proveitoso, a gente aprende muito e aperfeiçoa os nossos processos de trabalho, né? Isso que é o mais importante. Ajudando os colegas que estão aí na ponta, né? Trabalhando com tanta excelência também, se esforçando para fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigada. Muito obrigado, Rita. Continuem acompanhando aí as lives da Escola da AGU. Até a próxima. Tchau, Obrigada, até a Alexandre. próxima. Um abraço grande. Tchau, tchau.